Olá, estudantes! Como vocês estão? Estamos começando mais um programa Tudo TV. Eu sou o professor Fabrício e hoje vamos falar de arte, arquitetura, história e muito mais. Espero que todos estejam prontos e animados. Mas antes de começar, tem professor ou professora me assistindo aí? O programa de hoje foi desenvolvido para a educação de jovens e adultos. O tema integrador dessa semana é saúde e bem-estar. O objetivo de aprendizagem é compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de busca pessoal e coletiva, articulando a percepção, a emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fluir produções artísticas. O objetivo específico é conhecer as 7 maravilhas do mundo moderno, contextualizando-as com a sociedade e a época em que foram concebidas. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é sobre a nossa lista de chamada. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e registre sua presença. É bem rápido, não gasta nem 2 minutos e é muito importante para a gente. Isso nos ajuda a conhecer um pouco mais de vocês e a melhorar nosso programa cada dia mais. Então conto com vocês para ajudarem a gente, hein? Formalidades cumpridas? Agora sim, vamos para o nosso programa. A humanidade sempre deu um jeito de deixar sua marca na Terra, seja por um desenho, uma escultura ou alguma forma de expressão. Inclusive, essa é uma das funções da arte, deixar um legado, uma história, algo para fazer as pessoas que vierem depois de nós se lembrarem. Dessas obras, algumas ganham destaque e fama por algum motivo, seja pela sua grandiosidade, pelo nível de detalhes ou pelo que significa. Na Antiguidade, que compreende aproximadamente do ano 4000 a.C. até o ano de 476 d.C., os gregos elegeram 7 construções que, ao ver deles, se destacavam das demais e foram chamadas de 7 maravilhas. São elas: a Pirâmide de Gizé, no Egito, construída cerca de 2.500 anos antes de Cristo, com o objetivo de servir de tumba para o faraó Quéops. O Mausoléu de Halicarnasso, construída pela rainha Artemísia como túmulo para seu marido, o rei Mausolo. Ela ficava no país que hoje conhecemos como Turquia. Foi construída em 353 a.C. e sua grandiosidade foi tanta que veio do nome do rei Mausolo a palavra mausoléu. A terceira é a estátua de Zeus, uma das mais grandiosas da época. Foi construída pelo escultor Fídias em 435 a.C., no templo de Zeus em Olímpia, Grécia. A quarta maravilha é muito conhecida, porém praticamente uma lenda, por não haverem registros arqueológicos que comprovam sua existência. Trata-se dos Jardins Suspensos da Babilônia, teoricamente construídas no século 6 a.C. pelo rei Nabucodonosor II para sua esposa, que sentia falta da sua terra natal. Sua existência é relatada por muitos escritores gregos e romanos, que os detalharam como uma das realizações mais belas da época. O Farol de Alexandria também consta como uma das maravilhas do mundo antigo. Construída pelo imperador Alexandre o Grande, 3 séculos antes de Cristo, o farol tinha 140 metros de altura e tinha como objetivo orientar a navegação à noite ou em dias com pouca visibilidade. Se localizava ao norte do Egito. O Templo de Ártemis, na Grécia, é relatado como a mais bela de todas as maravilhas citadas. A deusa Ártemis é considerada a deusa da caça e da vida selvagem, e seu templo tinha grandes dimensões e impressionava quem visitava. Foi construída em 550 a.C., porém foi atacado e destruído várias vezes, até a destruição final, em 401 d.C. Por fim, o Colosso de Rhodes foi uma grande estátua erguida na entrada da cidade de Rhodes, na Grécia. Construída após a vitória em uma batalha em homenagem ao deus Hélio, o deus do sol, ela só ficou de pé entre os anos de 282 e 226 a.C. Os habitantes consideraram que haviam desrespeitado ao deus e não o ergueram de novo.
Essas foram as maravilhas do mundo antigo. Agora vamos conhecer melhor as maravilhas do mundo moderno. No ano de 2005, uma organização suíça chamada New Open Road Corporation iniciou um processo de escolha das novas 7 maravilhas do mundo. Ao final da primeira fase do processo, mais de 200 monumentos restavam e era necessário abaixar esse número, chegando a 77. Uma equipe de arquitetos, liderados por um ex-diretor da Unesco, que é o órgão da ONU responsável pelos patrimônios históricos da humanidade, chegou a uma lista final de 21 monumentos. Esses foram colocados para votação popular por internet e telefone em todo o mundo, alcançando cerca de 100 milhões de votos. Só um detalhe, entre esses finalistas constava o complexo que englobava as pirâmides do Egito, porém elas foram eleitas maravilhas honorárias e não participaram da votação. Mas agora vamos conhecer a lista das 7 vencedoras. A primeira é muito conhecida por todos nós brasileiros, é o Cristo Redentor. A partir de doações recolhidas pelo Círculo Católico do Rio de Janeiro, a estátua começou a ser fabricada na França em 1922. Sua inauguração ocorreu em 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida. Ela está localizada no morro chamado Corcovado, a 709 metros do nível do mar. A estátua tem 30 metros de altura, uma das maiores do mundo, e está em um pedestal de 8 metros. Algum de vocês já visitou o Cristo Redentor? Uma vez eu passei de perto e vi meio assim, de longe, mas eu nunca fui lá pertinho visitar, né? Quem sabe um dia? Outra maravilha eleita é a cidade perdida dos Incas, Machu Picchu. Ela foi construída por volta do ano de 1420, antes da chegada dos europeus no continente americano, que inclusive não tinha esse nome na época. Por isso chamamos de América pré-colombiana, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Localizada em Cusco, no Peru, Machu Picchu fica no alto de uma montanha, a 2.400 metros de altitude, e era o centro da civilização Inca. Os Incas eram o maior império da América pré-colombiana, tendo dominado boa parte do continente, inclusive a Cordilheira dos Andes, que tem 8.000 metros de comprimento e passa por 7 países. As construções da cidade são de grande nível técnico para a época e se dividiam entre zona urbana e rural, além de templos e túmulos de imperadores. Eu morro de vontade de ir lá conhecer. A terceira maravilha é a cidade de Chichén Itzá, no México. Ela foi um dos polos urbanos mais importantes da civilização maia, outra das grandes que existiram na América pré-colombiana. Suas construções contêm vários estilos arquitetônicos e se indica que vários povos de diferentes culturas possam ter convivido ali. O Império Maia durou aproximadamente de 2000 a.C. até 1697 d.C., quando o Império Espanhol tomou a última cidade. Chichén Itzá também se destaca pelo grande nível técnico das construções, muito à frente de seu tempo. A quarta maravilha é uma das mais conhecidas do mundo, o Coliseu de Roma. Localizado na capital da Itália, o anfiteatro Flaviano foi construído entre os anos de 72, durante o reinado do imperador Vespasiano, e 80, no reinado de seu filho, o imperador Tito. Ele era um dos maiores anfiteatros do Império Romano e tinha capacidade para receber até 80 mil espectadores. O Coliseu foi utilizado como palco de batalhas de gladiadores e espetáculos públicos, bem como simulações de batalhas. Inclusive, havia ocasiões em que ele era inundado para a encenação de batalhas marítimas, sabiam disso? Esse é um dos destinos turísticos mais famosos do mundo e tem muita história para contar. Mas vamos seguindo. A quinta maravilha não é tão famosa como as que vimos até agora, mas isso não muda o fato de que ela é linda. São as ruínas de Petra, localizadas na Jordânia, um país da Ásia que fica entre Israel, Iraque e Arábia Saudita. Essa região foi ocupada em 1200 a.C. pela tribo dos Edomitas, porém, a cidade de Petra só foi construída por volta do ano de 312 a.C.
Acredita-se que ela foi concebida como um centro comercial, por se localizar numa rota importante e por receber cidadãos de várias localidades. Ela foi toda esculpida em pedra e tinha um sistema de canalização de água muito avançado. Por ter essa coloração rosada, ela também é chamada de Cidade Rosa. O interessante é que grande parte das construções resistiram ao tempo e aos terremotos, ou seja, eles realmente fizeram um trabalho de muita qualidade. Vocês já ouviram falar dessa cidade? E que também ela é uma das 7 maravilhas do mundo moderno? Agora vamos seguir então. Seguindo nossa lista, encontramos outro monumento belíssimo e um pouco mais recente em relação aos últimos que vimos. O Taj Mahal está localizado na Índia. Talvez uma das coisas que a maioria das pessoas não lembrem é que ele se trata de um mausoléu. Ele foi construído pelo imperador Shah Jahan em homenagem à sua esposa, Arjumand Banu Begum, que morreu dando à luz a seu 14º filho. O monumento foi construído em cima do túmulo da imperatriz e foi construído entre os anos de 1630 e 1652. Acredita-se que cerca de 22 mil homens trabalharam nessa empreitada. O imperador não economizou para homenagear sua amada. O interior é todo enfeitado com pedras semi-preciosas e fios de ouro no teto. O nome vem do apelido carinhoso que Shah chamava Arjumand, Mumtaz Mahal, que significa Joia do Pacífico. Olha que romântico. Mas vamos para a nossa última maravilha. A última da nossa lista é também muito conhecida, a Grande Muralha da China. A muralha começou a ser construída entre os anos de 220 e 216 a.C., pelo primeiro imperador chinês, Qin Shi Huang, da dinastia Qin. A intenção era proteger o império de ataques dos povos inimigos, além de demarcar as fronteiras do império e facilitar o controle de entrada e saída de mercadorias. Mas só que ela não resistiu muito tempo, sendo reconstruída, ampliada e reformada com o passar dos tempos. Existem cálculos que dizem que o total de extensão da muralha chegou a ser de 21.196 quilômetros, com quase 8 metros de altura e 4 metros de largura. Foi uma das maiores realizações da humanidade, sem dúvida. Só uma coisa a mais, eu não sei quantos de vocês já ouviram essa história, mas não é verdade que dá para ver a muralha da China da Lua. Pronto, terminamos nossa lista. Vocês conseguem se lembrar de todas as 7 maravilhas do mundo moderno que vimos hoje? O que vocês acham de a gente fazer um pequeno teste? Eu vou colocar 2 fotos aqui na tela e vocês vão lembrar e dizer o nome da construção e o país que está localizado. Mas antes eu vou lembrar da lista de presença que está aqui no cantinho da sua tela. Não se esqueça de assinar. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e preencher o formulário. É bem rápido e você contribui bastante com o nosso programa. Posso contar com vocês? Mas agora vamos ver se vocês prestaram atenção mesmo no programa de hoje. Lembre-se, são 2 fotos e eu quero que vocês lembrem o nome e o país de localização, certo? Valendo! E aí, conseguiram acertar? A primeira é a cidade de Chichén Itzá, que era o centro da civilização maia e está localizada no México. Tem um nível muito grande de tecnologia nas construções e é uma grande demonstração de como os povos que existiam aqui antes da chegada dos europeus eram avançados. Vocês conseguiram acertar essa? Eu acho que sim. Já a segunda, a cidade de Petra, na Jordânia, que começou a ser construída em 312 a.C. Também tem um grande nível de engenharia.
muito avançada para a época. Tanto que grande parte da cidade está de pé até hoje. Essa era mais fácil, não era? Mas agora vamos para o desafio que eu quero que vocês façam depois que acabar o programa e que enviem para mim. Nós temos um monumento brasileiro entre as 7 maravilhas do mundo moderno. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o Cristo Redentor, escolham uma foto dele e escrevam um texto de pelo menos 10 linhas sobre ele. Pode falar da história, do significado dele para o país ou para vocês mesmos. Eu vou repetir com calma para vocês entenderem. Pesquisem o Cristo Redentor na internet, escolham uma foto dele que vocês gostarem e escrevam um texto sobre ele de pelo menos 10 linhas. É bem simples e vai melhorar o conhecimento de vocês sobre o que estamos falando nos nossos programas. Depois, vocês vão enviar para o nosso WhatsApp. O número é 996610143. Repetindo, 996610143. E aqui do lado tem um QR Code que leva direto para a conversa com a gente, se vocês preferirem. Depois é só cumprir o desafio e enviar para a gente. Agora vamos recapitular o que nós aprendemos hoje? Começamos o programa falando de uma das funções da arte, que é deixar uma marca na Terra. Esse fato dá origem ao nosso tema, que são construções e realizações feitas por povos que existiram antes de nós. Antes de falarmos das maravilhas do mundo moderno, relembramos as 7 maravilhas do mundo antigo, que são Pirâmide de Gizé, no Egito, Mausoléu de Halicarnasso, na Turquia, Estátua de Zeus, na Grécia, Jardins Suspensos da Babilônia, Farol de Alexandria, no Egito, Templo de Ártemis, na Grécia, e o Colosso de Rhodes, também na Grécia. Depois, nós falamos do concurso organizado pela organização suíça New Open Road Corporation, em 2005, para eleger as 7 maravilhas do mundo moderno. Na fase final, foram disponibilizados 20 monumentos para serem votados pelo público, e os vencedores foram Estátua do Cristo Redentor, localizada no Rio de Janeiro, inaugurada em 1931, Cidade de Machu Picchu, no Peru, construída por volta de 1420, centro da civilização Inca, a cidade centro da civilização maia, Chichén Itzá, localizada no México e resultado de uma mistura de influências culturais, o Coliseu de Roma, na Itália, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, utilizado no Império Romano como anfiteatro, as ruínas da cidade de Petra, na Jordânia, construída numa encosta totalmente de pedras por volta do ano de 312 a.C., o Taj Mahal, na Índia, que foi concebido para ser um mausoléu em homenagem à esposa do imperador Shah Jahan após morrer durante o parto de seu 14º filho, e por fim, a Grande Muralha da China, que começou a ser construída em 220 a.C. e servia para proteger o Império Chinês. Muita coisa hoje, não é mesmo? Nosso programa está chegando ao fim. Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei. Que tal contar para algum amigo ou familiar o que aprendemos hoje? Eu tenho certeza que eles vão gostar também. Espero todos no próximo programa, espero que fiquem bem e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, galera!